dia a todos vocês. E vocês também da internet, que um dia assistirão. Bom dia, boa tarde, boa noite. A mensagem de hoje nós vamos falar a respeito de a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, o verso 12, é um texto bastante conhecido por nós. Aqui está o que mesmo? A perseverança dos santos. Guarda os mandamentos de Deus E a fé de Jesus. Tem algumas traduções que diz fé em Jesus, outras traduções a fé de Jesus. Eu creio que as duas estão certas, mas eu acho que a fé de Jesus tem muito a ver, né? E é a respeito dessa fé que nós vamos falar hoje. Irmãos, se nós prestarmos atenção ao estudo na Bíblia, nós vamos ver que há diversas formas, diferentes tipos de demonstração de fé. E nós vamos ver 4 deles. E a primeira, nós vamos ler, está em Marcos, no capítulo 9. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Marcos, no capítulo 9, o verso 14 a 27. Marcos, capítulo 9, o verso 14 ao 27. Eu vou ler aqui rapidamente, irmãos, porque eu quero que seja um vídeo bem curtinho. Marcos 9, verso 14 a 27. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Jesus estava voltando da montanha e encontrou os discípulos. Viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que vocês estão discutindo? E um da multidão respondeu e disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo aqui. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caiu o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas aí vemos, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível para crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Como que ele cria e ao mesmo tempo tinha incredulidade? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele levantou. Irmãos, nós vimos aqui o exemplo de um tipo de fé. A fé que vai a Jesus, que vai a Deus, que busca, que acredita, que pede, que implora, mas tem dúvida. Não tem certeza. Ele diz o que mesmo? Se tu podes. Por que ele foi a Jesus, irmãos? Porque ele acreditava. Concorda comigo? Ele acreditava que Jesus poderia ajudar. Mas agora ele ficou com dúvida e ele chegou a dizer: ajuda-me a minha incredulidade. Esse tipo de fé, irmãos, é a fé mais fraca. É a fé pequena. A fé que duvida. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Mateus no capítulo 14. O verso 22 a 36, nós não vamos ler. Aquele episódio de Pedro andar sobre as águas. Ele diz: Senhor, se és tu, me manda que eu ande sobre as águas. Tinha fé ou não tinha? E aí diz Jesus: pois vem, rapaz. E ele foi andando sobre as águas. Mas ele chegou a hora que ele duvidou. E ele afundou. Jesus disse: homem
chamada de a pequena fé, a fé que duvida. Assim como aconteceu com aquele jovem, aquele pai, recebeu até mesmo a bênção, até mesmo com essa fé que duvida. Mas é uma fé que faz a pessoa sofrer muito, porque duvida. É uma fé com incredulidade, e a pessoa sofre muito. Jesus disse a Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa fé, irmãos, ela acredita que Deus pode atender o seu pedido, porém tem dúvida se Ele vai fazer mesmo. Será que Deus vai fazer mesmo o que eu estou pedindo, o que eu estou precisando? Um outro episódio, irmão, nós vamos ler Mateus capítulo 15. Todo mundo, Mateus capítulo 15. Lembrando que o primeiro estágio da fé é a fé pequena. Qual é a fé pequena? É a fé que duvida. A fé que acredita que Deus pode fazer algo por ele, mas não sabe se Deus vai realmente fazer. Capítulo 15, o verso 21 ao 28. Vamos ler? Capítulo 15, 21 ao 28. A mulher cananeia. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, preste atenção, irmãos, quem era ela? Uma mulher cananeia. Era a via do paganismo, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra nenhuma. Jesus não respondeu, a mulher gritava, e Jesus não respondeu. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede, manda essa mulher embora, que ela vem gritando atrás de nós, ela não dá sossego. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de meu pai, de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, mulher, é grande a tua fé. Oh, irmãos, que fé. A fé grande, ou a grande fé, ela busca a Deus, mesmo quando Deus não responde. Ela clamou, implorou e Jesus não respondeu nada. E ela continuou pedindo, correndo atrás e gritando, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus não respondia nada. A fé grande, irmãos, ela vai em busca de Deus, mesmo quando todo mundo diga, não vai, você não merece. Você não merece. Quando as pessoas estavam, os discípulos estavam atrapalhando aquela mulher, dizendo, manda essa mulher embora, ela não dá sossego. Ela continuou gritando, tem misericórdia de mim, meu Deus, me ajude. Oh, irmãos, no verso 24, a grande fé, ela vai em busca de Deus, até mesmo quando Deus diz, não, eu não fui enviado, eu não vou te responder. Oh, irmãos, que fé é essa? Que busca a Deus quando Ele não responde. Que busca a Deus quando as pessoas dizem, você não merece. Quando busca Deus e Deus diz, eu não vou te responder. É por isso que Jesus elogiou aquela mulher e disse, você tem uma fé muito grande. Esta é a fé grande, irmãos, a grande fé. Mas, irmãos, tem uma fé ainda superior. Essa mulher foi em busca de Jesus, ela queria a presença de Jesus. Ela queria receber a bênção. E ela buscou e implorou. E tem um outro episódio, irmãos, nós vamos ler. Mateus, no capítulo 8. Mateus, no capítulo 8. O verso 5 a 13. Mateus 8, o verso 5 a 13. Mateus 8, o verso 5 a 13 diz o seguinte. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e darei saúde a ele. E o centurião respondeu e disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado,
Mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Depois, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e a ele vai, e o outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele faz. E maravilhoso Jesus, ouvindo isto, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como você creu, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, essa fé é superior, que não precisa da presença de Jesus. Primeiro é uma fé de pessoa humilde, sente a humildade. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Primeiro, outra coisa, ele não estava pedindo para si, no egoísmo. Lembra falando do paganismo? O paganismo pensa para si, pedindo bênçãos para si, ele pediu para o seu servo. Ele era um homem de autoridade, um homem que impunha autoridade. Ele estava ali humildemente pedindo para Jesus em prol de um seu servo. Isso mostra que coração que esse homem tinha. Mas ele, irmãos, e isso que é o que é altruísta nesta fé, é que esta fé não precisa da presença de Deus. Ela precisa apenas do que mesmo? Da palavra. Não precisa ir na minha casa. Apenas diga: eu acredito na tua palavra. Isso é fé, irmãos, superior à fé grande. A fé grande busca Deus, mesmo quando Deus não responde. Busca Deus quando as pessoas atrapalham. Busca Deus mesmo quando Deus diz não. Continua buscando. Mas essa fé aqui ainda é maior. Acredita na sua palavra. Sabe, irmãos, quantas pessoas, quem sabe você e eu, temos orado muitas vezes: Senhor, o Senhor não me responde. Apresenta, né? Eu preciso sentir a tua presença. Oh, irmãos, a fé superior não precisa disso. A fé superior acredita na palavra, que Deus já respondeu. Amém. Quando você pede alguma coisa para Deus, ou deseja alguma coisa, ou precisa, Deus já te respondeu. Está na Bíblia: eu não te deixarei. Estarei com vocês para sempre. Senhor, por que me abandonou? Não abandonou coisa nenhuma. Você não crê na palavra? A fé superior acredita na palavra. Não precisa presença de anjo, não precisa bênção, não precisa milagre. Acredita na palavra. Deus está com você. Deus atende a sua voz. Sempre ouve, sempre responderá. Tem pessoas que dizem: Senhor, porque o Senhor não fala comigo? Oh, irmãos, não fala comigo? Deus fala, sempre falou. Por que eu não sinto a sua presença? A fé superior, irmãos, crê na palavra, crê nas promessas que Deus já fez. Essa fé é superior. Mas tem ainda uma fé que ainda é maior. Sabe qual é essa fé, irmãos? É chamada de a fé perfeita. A fé de Jesus. Como que é essa fé? Como que é esta fé? Vamos ler? Marcos, no capítulo 11, o verso 12 ao 26. Marcos 11, o verso 12 ao 26. Marcos 11, 12 ao 26. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se ela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais como alguém do fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, compravam, assim por diante. Aí eu vou dar um pulo aqui. Verso 20, tá, irmãos? Agora, verso 20. E eles, passando pela manhã, no outro dia, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu e disse: tem fé em Deus, cabelo.
Acredita no que eu falo? Eu não falei que ela nunca mais ia dar o fruto? Tem fé em Deus, rapaz. Acredita na minha palavra. Que dúvida é essa? Porque é verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedis orando, crede que o recebereis. Quem é de vocês aí que tem tradução que diz que recebestes? Quem de vocês tem tradução, irmãos? Então acompanha Isaías João Pelei. O verso 4. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, credes que recebestes, e será assim convosco. Esta é a fé, irmãos, a fé perfeita. A fé que quando você pede, você acredita que já recebeu. Já recebeu. E quando aí, terminando o texto aqui, fala, é a fé que reconcilia. É a fé que reconcilia a pessoa a Deus e aos seres humanos. Irmãos, esta é a fé de Jesus Cristo. A fé que não duvida. A fé que não precisa da presença de Deus. A fé que acredita na palavra. E a fé que agradece antes de receber. Porque sabe que Deus já deu. Agora tem um porém, irmãos. E por que é que eu passei a vida inteira pedindo algo, meu Deus Jesus? E eu ainda não recebi? Já recebeu, irmãos. Como? Já recebeu. Não recebeu o que você pediu. E por que você não recebeu o que você pediu? O que diz o Tiago? Porque o quê? Vocês pedem e vocês não recebem porque vocês pedem mal. Pede para egoísmo. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo outro. E aí Deus, irmãos, aí Deus, porque Deus só quer o jeito dele. É isso, irmãos, que Deus só quer o jeito dele? Ou é porque Deus sabe o que é melhor para nós? Jesus um dia disse, quem é o Pai? Mesmo sendo mau, que o Pai, que o filho pede um peixe e ele dá uma serpente. Deus não faz isso, irmãos. Irmãos, o coração nosso é enganoso. Às vezes pedimos algo para Deus e Deus nos dá, mas não o que pedimos. E a gente fica escandalizado com Deus. Irmãos, nosso coração é enganoso. Eu vou contar para vocês o que aconteceu neste inverno aqui de chuva. Eu passando lá no Barro Vermelho, eu passei numa casa assim em cima de uma montanha, e embaixo um lago, e os patinhos, eu vou falar cisnes, irmãos, que lindo. É lindo ou não é? Uma casa assim no alto, e embaixo um lago, e os patinhos nadando. Eu falei, ei, que paraíso. Esse é o lugar onde eu queria morar. Sabe o que aconteceu, irmão, nesse inverno aí? Aquela casa foi levada embora pela chuva, pela enxurrada, e o dono morreu. Como o coração nosso é enganoso. Se eu tivesse pedido, Pai, me dá essa casa, Pai, deixa eu morar nesse lugar. Irmãos, nosso coração é enganoso. Pedimos a Deus as coisas e não recebemos aquilo que pedimos, porque Deus não é louco de dar uma serpente quando o filho pega um peixe. Com certeza. Sabe que tem um outro problema, irmãos? Quando nós vamos a Deus, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, nós vamos a Deus não levando os nossos problemas a Deus, mas nós levamos a solução. Às vezes dizemos para Deus, Senhor, faz assim, me dá isso, eu preciso disso, faz desse jeito. Uma das vezes que pessoas pediram milagre para Jesus, alguém disse, vai lá na minha casa, impõe a mão e ore, né? Não, mas nessa não. A fé de Jesus confia em Deus, sabe que Deus vai dar o melhor. amém. E agradece pelo que Deus já fez. Sabe, irmãos, não leve a Deus os seus problemas, não leve a Deus a solução dos seus problemas.
como é que Deus vai resolver esse problema? Senhor, me ajude a fazer isso, aquilo outro. Sabe, irmãos? Um exemplo. Quando estamos doentes, pedimos a Deus assim: ó Senhor, me cura dessa enfermidade. Para que eu tenha força, para que eu tenha isso, para que eu consiga isso. Essa é a solução do problema. Qual é o problema, irmãos? Qual é o problema? Nós devemos levar a Deus o quê? O problema. Como que deveríamos orar? Senhor, estou doente. Senhor, estou doente. Quantas pessoas estão solteiras e que pedem a Deus? Mulheres pedem o marido. Eu preciso, Senhor, do marido. Aí ela dá as dicas. Compreensivo, amoroso, trabalhador e tal. Uma lista de coisas. Esse é o problema, irmãos. Você tem que orar a Deus e dizer o seguinte: eu digo mulher, mas é homem também, tá? Diga para Deus, irmão: Senhor, Senhor, eu estou só. Eu me sinto só. Você acha que Deus vai responder a sua oração? Já respondeu. Já respondeu. Agora eu te pergunto: será que Deus, quem pediu o marido, quem pediu a esposa, será que Deus vai fazer isso dando o marido ou dando a esposa? Será que é assim? Nem sempre. Será que quando alguém pede uma ajuda a Deus: Senhor, estou doente? Será que todas as vezes Deus vai curar? E aí, o que vocês acham? Não. Tem exemplo na Bíblia de que alguém pediu cura e não recebeu? Paulo foi um. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Eu sofro com ele. E Deus respondeu a oração. Qual foi que ele respondeu? A minha graça te basta, meus queridinhos. Você não vai ficar curado com coisa nenhuma. João Batista. Mas por que Jesus faz isso, irmãos? Por que você pede a cura? Porque um homem como Paulo, que orou e ressuscitou morto, pediu uma cura: o Senhor, me livra dessa enfermidade. E Deus disse: vou responder a você. E vou dizer para você: não. Porque o que Deus queria, irmãos, era transformar aquele caráter. O que Deus quer é transformar o nosso caráter. Às vezes você vai pedir um marido ou uma esposa e Deus não dá. Ou não dá daquele jeito que você esperava. Porque Deus quer mudar o seu caráter. Você pediu a pessoa compreensiva. Eu vou falar bobagem aqui agora. Deus pediu a você a pessoa compreensiva e o camarada é ignorante que nem um cavalo. Deus quer transformar o seu coração. Pediu um trabalhador e o bicho é preguiçoso. Deus quer transformar o seu coração. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Deus sempre respondeu às orações, mas nem sempre é como você pediu. Vou falar mais de... Quem mais vocês lembram da Bíblia que pediu, que era homem de fé e que pediu e que Deus não atendeu a oração? O João Batista é um. Quem mais, irmãos? Eu não coloquei o João Batista aqui, mas coloquei todos. O próprio Jesus. Ele pediu para Deus: Senhor, se possível for, me livra dessa pena, me livra dessa cruz, se for possível. E Deus disse: querido, você vai me desculpar, mas você vai ter que passar por ela. Moisés pediu para entrar na terra prometida, não foi também? Coloquei na lista aqui, Moisés. Ô, irmão, quando a gente lê essa história, Moisés, Deus disse: vem aqui, Moisés, 120 anos, 120 anos, 40 anos no deserto, aprendendo a lição de humildade. Depois, vou voltar para cá, depois mais 40 anos no deserto novamente, levando aquele povo o sonho de entrar na Canaã. E Deus disse: Moisés, sobe aqui, neste monte, e olha toda a terra que eu vou dar ao teu povo. Oh, irmão, Moisés chorou. Oh, meu pai, me deixa eu entrar nessa terra tão boa. O que foi que ele pediu, irmãos? Deixa eu entrar nessa terra tão boa. O que foi que Deus respondeu? Basta, Moisés, basta. Não me peça mais isso. Você não vai entrar nessa terra. Vai morrer bem aqui. Você
vai morrer bem aqui nesse monte, bem aqui. Irmãos, dava para se angustiar ou não dava? Moisés confiou na palavra de Deus. Moisés aceitou a sua palavra. Moisés aceitou a resposta de Deus, e Deus tinha algo muito, trilhões de vezes melhor. É ou não é? Moisés já está desfrutando há muitos milênios da eternidade. Amém. Mas Deus não quis dizer isso para ele, que aí era fácil. Que Deus queria dizer assim: você confia em mim? Você confia na minha palavra? Deus também não falou isso, né? Que o que eu tenho para você é muito melhor. Amém. O que é que diz Paulo para nós? O que o olho não viu, o ouvido não viu, nada, não adianta. Ô irmãos, nós vemos hoje aqui as pechinchas. Pensa na grandeza que Deus é. Eu estou preparando um sermão. Eu espero que eu esteja inspirado para pôr no papel o que eu estou pensando. Ô irmãos, eu estou falando de eternidade. É eternidade. Trilhões, não vai nem ter mais contagem de ano. De vida boa. Que as pessoas jogam fora por um copo de cachaça. É ou não é? Por algo passageiro. Até coisa boa. Às vezes um trabalho. Até mesmo um pai, um filho, assim por diante. Deus está oferecendo algo muito maior, muito superior. Sabe quem é a outra pessoa que eu coloquei na minha lista aqui? Homem de fé. Homem que pedia desse fogo do céu e descia. Homem que pedia para chover e não chovia. E homem que pedia para chover e chovia. Ele disse: eu não quero mais viver. Senhor, me mata. E Deus disse: eu vou responder a tua oração. Vai. Estou falando aqui nas minhas palavras. Vai, Senhor, vou responder a tua oração. Tu está pedindo para morrer? Eu não vou deixar que você morra. Eu vou dar algo melhor para você. Eu vou tirar você deste planeta. Oh, irmãos, Deus vai nos dar, sempre deu o melhor. Se você pediu a cura e a cura não veio, tenha a certeza que a doença é melhor para você. Amém, Senhor. Se você pediu um marido, uma esposa e não veio, tenha certeza que essa resposta de Deus é a melhor para você. Amém. Acredite nisto. Essa é a fé que Deus espera que nós tenhamos. A fé de Jesus Cristo. Que agradece. Senhor, eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, lembra? Ele foi ressuscitar Lázaro. E antes de pedir, Jesus agradeceu. Porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Devemos ter a certeza, irmãos, de que Deus sempre nos ouve. Mas claramente, nem sempre a resposta será do nosso jeito. Não porque Deus não nos queira dar. É porque nós, às vezes, vamos nos se arrebentar se Deus nos desse. Quando olharmos para trás, depois de um tempo, nós vamos dizer assim: Senhor, muito obrigado. Paulo pode dizer assim: muito obrigado por esse espinho na cara que não foi tirado de mim. Irmãos, a fé que todos nós devemos possuir é a fé ideal. A fé de Jesus. Sabe, curiosamente, eu fiquei pensando, este ano, eu pensei que eu completava, sabe quantos anos? Até coloquei aqui no meu sermão. Eu achava que eu completava 50 anos que fui batizado. Mas eu completo, sabe quantos anos? Agora em 5 de outubro, eu tenho meu cartão de batismo. 49 anos. Amém. 49 anos tenho guardado aquele papelzinho. E ontem fui vasculhar no documento, achei. 5 de outubro de 1974. 49 anos, irmãos, de batismo. E depois eu fiquei triste, porque eu fiquei pensando: poxa vida. Irmãos, se a salvação, se o caminho da eternidade, da terra ao céu, fosse ilustrado como uma escada, vocês acham que qual seria o primeiro degrau? A entrega. A Bíblia diz. Qual é o primeiro degrau da escada que leva as pessoas ao céu? Sabe qual é?
A fé. A fé que nós estamos estudando hoje aqui. Irmãos, e depois de 49 anos de batizado, eu que me entristeceu foi o seguinte, que ao perceber que a minha fé é a fé pequena. É a fé pequena. A fé que duvida. A fé que pede, que acredita, mas tem dúvida. E nós precisamos ter a fé mesmo de Jesus. Precisamos ainda dar uns passos longos. Precisamos ou não precisamos? Nós estamos bem devagar neste caminho. E uma das táticas do inimigo, irmãos, é dizer, não, fique na tua. É comparar nós que estamos na igreja com os lá do mundo. Dizer, não se preocupe não, pastor, bem melhor, você não bebe cachaça. Você não anda na prostituição. Você não é desse jeito, você está salvo. Garantido. Garantido, irmão, é o inferno. Nós não temos nem fé. Primeiro degrau. Sabe, irmãos, terminando aqui. Eu quero possuir, irmãos. Eu quero demonstrar a fé de Jesus. A fé que aceita a vontade de Deus. Que sabe que Ele sempre responde da melhor maneira. O que você pediu, o que você implorou, o que você pediu para os irmãos orar, que você chorou, que você buscou, e Deus não lhe deu. A fé que aceita quando Deus diz, eu queria entrar nessa terra prometida. Não, meu pai, deixa eu entrar nessa terra. E Deus diz, basta, Moisés, cala sua boca. Meu querido, eu tenho algo muito melhor para você. Irmãos, eu quero ter essa fé que aceita a resposta de Deus. Mesmo que a resposta de Deus seja o que mesmo? Não. E você, irmãos? Você deseja também possuir essa fé? Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos dizer para Deus e para Satanás, eu quero ter a fé de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a terra, de todo o universo, que enviou seu Filho amado para nos justificar e salvar. Amém. Nós queremos, ó Pai, ter a fé de Jesus. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Acrescenta a nossa fé, ó Deus. E nos prepare para vivermos contigo nas mansões celestiais. Amém. Abre nossos olhos para enxergarmos as tuas respostas às nossas inquietudes. E onde quer que essa mensagem um dia chegue, possa tocar no coração de pessoas que também estão sedentas e possam ter a certeza que o Senhor sempre responde às orações, sempre respondeu, sempre responderá. Mas ter mente clara para entender e aceitar que o que Deus nos dá é o melhor. Amém. Essas bênçãos agora te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.